dia, irmãos. Eu esta manhã queria partilhar convosco uma mensagem pouco simpática. Não é nada simpática, pelo menos não foi para mim. E quando subimos cá acima, a mensagem é logo, desde o início, é dirigida a nós próprios. E não é simpática de todo. Mas eu não posso deixar de partilhar convosco aquilo que eu acho que, acima de tudo, é a palavra de Deus e que serve para que nós possamos andar no nosso dia-a-dia segundo a sua vontade. Queria-vos falar um pouco acerca da questão da diferença que existe entre a tribulação e a tentação. Geralmente nós metemos tudo no mesmo pacote. Nós confundimos as coisas e, às vezes, o resultado da nossa vida, o resultado das nossas más decisões, o resultado do desejo desenfreado no nosso coração, que a Bíblia chama isso a concupiscência da carne, ou seja, que é o desejo desenfreado que existe, que domina sobre as nossas vidas e nós depois, entretanto, a isso dá asas à tentação e nós pecamos. E o pecado traz consequências e nós vivemos as consequências desse pecado e confundimos e dizemos que é uma tribulação. As tribulações é algo completamente diferente da tentação. Irmãos, nunca misturemos isto, porque o facto de nós misturarmos isto depois vai nos fazer conduzir ao Senhor de uma maneira errada. Quando nós orarmos ao Senhor, nós vamos orar de uma maneira errada. E então devemos ter esse cuidado. Eu queria vos falar esta manhã de um jovem que pouco antes dele pecar, o Senhor aconselhou. Pouco antes mesmo dele pecar, o Senhor falou com ele. E nós vemos na palavra de Deus grandes homens de Deus que sofreram de tribulação. Vemos um David que desde o início da vida dele, desde muito novo, quando já ele sofria, por assim dizer, já o facto de ele ser o mais novo, isso por si só, hoje não, hoje os mais novos são mimados. Antigamente os mais novos é que faziam os trabalhos mais chatos, aquilo que os outros mais velhos não faziam, os mais novos tinham que o fazer. Ainda bem que eu não nasci na altura de David, senão estava tramado, mas hoje é assim, os mais novos são os mais mimados, por assim dizer, e David não, a vida de David não foi fácil desde o início. E nós vemos a atitude que ele teve de obediência ao seu pai, a atitude que ele teve de enfrentar por si só algumas situações menos boas, lá está, tribulações, que depois nós percebemos que essas tribulações foram benéficas para ele. Então, nós vemos que o Senhor usou esses episódios na vida de Davi para poder fortalecê-lo, para poder fazer com que ele estivesse mais preparado para governar sobre o seu povo. E nós vemos numa altura, desde quando ele derrota Golias até quando ele sofreu a tribulação de ser perseguido por Saul, nós vemos que o Senhor foi o moldando nessa altura. Então a tribulação serve para isso. Eu podia-vos mencionar, e vamos, antes de entrar na tentação, vamos às tribulações primeiro, e vamos ver que tribulação não tem nada a ver com tentação. Vamos ver que tribulação, ela só nos dá crescimento, ela edifica a nossa alma. Se nós lermos Romanos, muito rapidamente, Romanos no capítulo 5, Romanos 5, versículo 3... Romanos 5 e versículo 3, a palavra de Deus diz-nos assim, e todos nós conhecemos, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Ela produz paciência. Na segunda carta aos Coríntios, no primeiro capítulo, logo a seguir, nós lemos que ela produz ela produz consolo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1 e versículo 4, nós podemos ler muito rapidamente também, em que a palavra de Deus diz-nos que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem em alguma tribulação com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Então já percebemos que a tribulação também traz consolo. Irmãos, quantas vezes nós não fomos visitar alguém que supostamente
o nosso objetivo era consolar essa pessoa porque não estava bem e saímos de lá consolados. Este versículo é precisamente o retrato fiel de como isso acontece na nossa vida. Tantas vezes nós vamos para consolar porque sabemos que essa pessoa não está a atravessar um momento fácil e saímos de lá consolados. Então a tribulação também serve para isso. A tribulação produz esperança. Podemos ler ainda na mesma carta, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 17, a palavra de Deus diz assim: porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ou seja, ela produz esperança. É nós percebermos que aquilo que nós estamos a passar aqui não tem nada a ver com aquilo que nos espera. Quantas vezes nós, e já aconteceu isso, nós desanimarmos e pensarmos, e nós pensamos, não, isto é só uma nuvem que passa. Esta vida é só uma nuvem que passa. Eu vou viver uma eternidade com o Senhor. Uma eternidade, nós não conseguimos imaginar o que isso é. Então, a tribulação também produz esperança. E a tribulação também produz gozo. No capítulo 8, da mesma carta ainda, no versículo 2, nós podemos ler: como em muita provação de tribulação, houve abundância do seu gozo, e com a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Nós percebemos também que na tribulação produz gozo. A tribulação produz gozo, irmãos. Quando nós atravessamos momentos difíceis e atravessamos com o Senhor ao nosso lado, isso dá-nos gozo. Quando nós percebemos que, e nós vemos diariamente a mão do Senhor a agir na nossa vida, perante uma tribulação, perante uma dificuldade que nos aconteça, nós vemos a mão do Senhor. O Senhor abrir portas, o Senhor fecha portas, e isso dá-nos gozo. Nós vemos que o Senhor está ao nosso lado, caminha connosco. Tentação, andamos sozinhos. E é aí que eu agora quero falar um pouco acerca da tentação. Na tribulação, a grande diferença, irmãos, é que na tribulação o Senhor está ao nosso lado. Na tentação, estamos por nossa conta. Eu gostava que pudéssemos abrir em Gênesis, no princípio. Eu gosto de Gênesis. Para mim, acho que nós conseguimos tirar lições tremendas. E nós vamos ver um jovem que andou sozinho. Porquê? Porque ele deu asas à tentação. Tribulação, andamos com o Senhor. Tentação, andamos sozinhos. Nós vemos o Senhor dar um conselho pouco antes deste jovem pecar, pouco antes deste jovem matar o seu irmão. O Senhor aconselhou. E são três, ele fala três partes, três conselhos que ele dá a este jovem. E eu também gostava de falar destes três conselhos, que servem para todos nós. Ainda era um jovem, Caim era um jovem, mas estes conselhos servem para todos nós. E nós vemos que depois dele ouvir o Senhor, ele peca. E nós aqui podemos dizer assim, impressionante. Como é que é possível Caim ouvir o Senhor falou diretamente com ele e ele peca. Nós somos iguaizinhos, irmãos. Nós temos a palavra de Deus connosco, o Senhor fala-nos e nós, logo a seguir, pecamos. E porquê? Porque ouvimos mais o desejo dos nossos corações do que a voz de Deus. Nós damos mais asas àquilo que o nosso coração sente, àquilo que o nosso coração nos impele a fazer, e nós vamos ver que a tentação não tem nada a ver com tribulação. Nós vemos que tribulação o Senhor permite que isso aconteça, para que haja edificação na nossa alma, para que a nossa santidade cresça, enquanto que a tentação não vem do Senhor. Não vem do Senhor. Não misturemos as coisas. E nós podemos, antes de falarmos de Caim, destes três conselhos, vamos só ver o que é que a palavra de Deus diz acerca da tribulação. Podemos abrir em Tiago no capítulo, logo no primeiro capítulo. E nós vamos ver o que é que a palavra de Deus diz-nos o que é a tentação e a origem dela. Não confundamos, irmãos. A palavra de Deus diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, a tentação vem do nosso desejo desenfreado do nosso coração. Quando nós pomos no nosso coração, e quando nós, como foi Caim,
quando Caim deu a primazia ao desejo do seu coração, ele deixou de ouvir o Senhor. Foi tentado e pecou. E o Senhor aconselhou. Então nós já vimos que tentação não vem do Senhor. O Senhor a ninguém tenta. E o Senhor diz assim, então vamos ler rapidamente Gênesis 4, no capítulo 4, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Mas eu queria me focar depois nos últimos dois versículos, no versículo 6 e no versículo 7. Mas vamos ler o contexto. E conheceu Adão a Eva e sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogénitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Eu queria me focar era aqui nestes últimos dois versículos, que é um conselho que o Senhor está a dar, um conselho a Caim. Reparem que o Senhor sabia que Caim ia matar o seu irmão, ia matar Abel. Mas o Senhor, por momento algum, nestes últimos dois versículos, ele menciona o pecado de Caim. O que ele diz é para que Caim fizesse o bem e não o mal. Porque quando nós não fazemos o bem, pecamos. E o Senhor estava a alertar Caim e a dizer assim, olha Caim, como é óbvio, eu não vou dizer aquilo que tu vais fazer, mas faz o bem. Então, a primeira questão, o Senhor diz assim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Ou seja, o que o Senhor está a dizer é assim, então, mas ó Caim, se tu agires corretamente, segundo aquilo que eu quero, tu não vais pecar. Então, eu não te irei aceitar pela tua própria obediência? Quantas vezes o Senhor fala-nos assim, irmãos? Quantas vezes o Senhor diz para nós irmos para a direita e nós vamos para a esquerda? Quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo que habita em nós por nós fazermos o que deseja o nosso coração? Isto vai haver consequências. Irmãos, quando nós não fazemos aquilo que é a vontade de Deus, quando nós não olhamos para aquilo, para a mensagem que o Senhor nos quer alertar e fazemos a nossa vontade, as coisas não vão dar certo. Uma vez em Angola, a Raquel, ela era pequenina e quis subir uma goiabeira lá em casa. Nós tínhamos lá uma goiabeira, todos sabem o que é uma goiabeira, é a árvore que dá goiabas. E eu disse-lhe, Raquel, se tu subires não vais conseguir descer. Mas ela subiu. E então eu estava lá em casa e eu via gritos lá fora. E eu fui a correr quando eu vi, ela estava a gritar porque não conseguia descer. Mas eu já lhe tinha dito, Raquel, tu não vais conseguir descer. E connosco é igual. Quantas vezes o Senhor alerta-nos, não vão por aí, porque esse caminho vai ser árduo. Porque a descida, muitas das vezes, ela traz medo, ela traz insegurança. O facto de nós reconhecermos o erro e tentarmos alterar o percurso da nossa vida, Satanás, e depois o que é que ele faz? Ele faz algo que é culpabiliza-nos. Ele faz com que nós nos sentimos culpados. Ele traz um peso enorme à nossa vida. Porquê? Porque nós damos passos errados. E depois esse peso de culpa, esse peso de medo, faz com que nós continuemos a prosseguir no erro. E não voltamos atrás. Não arrepiamos caminho. Então há esse perigo, irmãos. E o Senhor aqui está a alertar Caim, como Ele nos alerta todos os dias da nossa vida. O nosso crescimento espiritual e a nossa santidade depende unicamente de nós decidirmos se cedemos ao desejo do nosso coração ou se ouvimos a voz de Deus. Não há volta a dar, irmãos. Não há aqui muito... o nosso Deus é um Deus simples, Ele não complica. Então, o que é que acontece? Ou nós ouvimos o nosso coração, que a palavra de Deus já nos diz que ele é mais enganoso de todas as coisas.
Então o que é que nós preferimos ouvir? Aquilo que o nosso coração diz ou aquilo que o Deus Criador, perfeito, único, nos alerta? Caim preferiu ouvir o desejo do seu coração. O segundo conselho. Lá está, o Senhor mais uma vez diz: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Perdão, não é este. É o segundo, que é este. E se não fizeres bem, lá está, o pecado jaz à porta e para ti será o seu desejo. O que é que o Senhor quis dizer com isso? Se tu não fizeres bem, Caim, o que é que acontece? O pecado está à esquina. Ele está à espreita. A palavra de Deus diz que Satanás é como um leão que brama. Ele anda à volta, à espera do momento certo para ele dar o bote. Então nós temos que estar atentos. E depois ele diz isto. E para ti será o seu desejo. Ou seja, e tu serás dominado pelo desejo do teu coração. A minha pergunta é esta, irmãos. Estamos nós a ser servos dos nossos desejos ou senhores dos nossos desejos? Porque o Senhor deu-nos, capacitou-nos, o facto de nós aceitarmos o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, o pacote é completo. Não veio só a questão de nós estarmos perdidos e ganharmos uma eternidade com o nosso Deus, de ganharmos a salvação. É muito mais do que isso. O Senhor deu-nos o Espírito, em que o fruto do Espírito é o domínio próprio. O Senhor deu-nos uma arma potentíssima, que é o domínio próprio. Então nós devemos exercitá-lo para quê? Para que não sejamos dominados por esse mesmo desejo. Quantos há que dão passos errados porque dão asas ao desejo do seu coração? Quantas vezes, se eu não consultar o Senhor, e nós já ouvimos estas mensagens que temos ouvidas das semanas anteriores, o facto de nós não ouvirmos o nosso Deus, o facto de nós não percebermos aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, e nós ouvimos a semana passada acerca da oração, o facto de nós não dobrarmos os nossos joelhos ao Senhor e pedirmos: Senhor, eu desejo isto, mas é isto que tu queres para mim? É isto que tu queres para mim, Senhor? Mas por favor, mostra-me. Se nós nos prostrarmos aos pés do Senhor com um coração sincero e humilde, o Senhor mostra-nos. Eu não tenho dúvidas disso, irmãos. Agora, o problema é quando nós vamos ao Senhor já com a decisão tomada. E só vamos ter com o Senhor por descargo de consciência. E depois mentimos a nós próprios. Porquê? Porque depois nós agarrarmos as decisões que nós vamos tomar na nossa vida, eu não me posso agarrar ao exemplo, seja de quem for. Eu tenho que me agarrar àquilo que a palavra de Deus diz. Eu acredito que este jovem, Caim, ele deve ter pensado: então, mas agora quem és tu para me dizer a afronta que eu sofri, o facto, a humilhação perante o meu irmão? Então, mas agora eu tenho as minhas razões para me sentir assim. E ele foi alimentando aquele desejo. E o grande problema é quando nós alimentamos os desejos do nosso coração. E depois vamos ser escravos deles. Vamos ser dominados por eles. E o Senhor diz aqui, Ele diz: e para ti será o seu desejo. Ou seja, tu vais ser dominado por isso. E depois surge a tentação e depois nós pecamos. O terceiro e último conselho que o Senhor dá, Ele diz assim: sobre ele dominarás. Noutras versões diz assim: mas a ti cumpre dominá-lo. Lá está. Então, o que é que nós temos feito na nossa vida? Temos sido verdadeiramente servos dos nossos desejos ou senhores do nosso desejo? Temos pedido orientação ao Senhor para que nos ajude a refrear o ímpeto que muitas das vezes esse desejo tem na nossa vida, ou não tem sido assim? Mas, mais importante, irmãos, nós temos a palavra de Deus, que ela é uma arma apontada contra os nossos desejos, contra a nossa vontade, contra a concupiscência da carne, contra a nossa vontade que não está de acordo com a vontade de Deus. E a palavra de Deus é uma arma poderosa. Então nós devemos apontá-la para nós próprios. A nossa tendência, irmãos, é apontar a palavra de Deus para os outros. Geralmente é sempre assim. Quando acontece qualquer coisa, eu falei com ele, eu bem avisei, o Senhor diz que, olha, pimbas, já está. Eu bem falei com ele, eu bem avisei. E não apontamos a palavra de Deus para os nossos desejos, para a nossa vida.
Porque geralmente é assim, irmãos. Depois nós vamos ser provados. De alguma maneira ou outra, Satanás ouve e ele proporciona, usa o nosso ímpeto, usa o nosso mau feitio para depois nós somos postos à prova, de facto. Irmãos, uma coisa é nós no trabalho, de repente nós somos postos à prova por uma dificuldade em que, lá está, não está nas nossas mãos, não é uma ação direta das nossas mãos, não é uma ação direta do nosso desejo e o Senhor está ali para nos ajudar. Outra coisa é quando nós entramos neste submundo. Eu não sei, mas eu uma vez vi um programa na televisão que dizia que a internet tem um submundo. Ou seja, nós vemos a internet como vemos, mas depois existe outra coisa que só uns têm acesso, que aquilo vale tudo ali, aquilo até vale tirar vidas, tu tens acesso a tudo, se quiseres armas, se quiseres isto. E com a tentação é isto. Quando nós entramos nisto, vale tudo. Porque estamos sozinhos, estamos a ser dirigidos por nós próprios, pelos nossos desejos. Então temos de ter cuidado com isso. A palavra de Deus deita por água abaixo muitos slogans que existem por aí quando dizem eu só serei feliz quando cumprir aquilo que deseja o meu coração. Quando a própria palavra de Deus diz que o coração é mais enganoso de todas as coisas. Outra frase é eu não consigo lutar contra os meus desejos. Quem é que disse isso? A palavra de Deus diz que consegues, sim. Deves fugir dos teus desejos. A palavra de Deus diz que não deves enfrentá-los, porque vais perder, porque o Senhor sabe qual é a nossa natureza. Nós vemos David, ele foi atribulado durante muito tempo, mas houve uma altura na vida dele que ele deu asas ao desejo do seu coração. E aí ele foi tentado. Aí ele deixou de viver uma tribulação. Ele passou a viver o resultado dos seus pecados. E nós vimos o que aconteceu. Ele sofreu amargamente. Ele perdeu um filho. Irmãos, não podemos nos esquecer de que se nós dermos asas aos desejos do nosso coração, isto é mais grave do que nós pensamos. É muito mais grave do que aquilo que nós pensamos. Nós vamos estar a pôr em causa uma geração. A geração que vem é influenciada por muitas atitudes que nós tomamos hoje. Este jovem, Caim, ele pecou e ele andou por conta dele. Andou por conta própria. Um neto dele, para nós termos... Caim matou o seu irmão. Um neto dele matou um jovem porque pisou no pé. Se vocês lerem mais à frente, há um neto de Caim que por alguém o ter pisado num pé, um rapaz, um jovem, e a palavra de Deus diz que era um mancebo, por ter pisado, ele matou-o logo. Agora reparem nisto. A palavra de Deus é coisa séria, irmãos. Nós às vezes parece que temos a palavra de Deus e parece que usamos como um livro normal. Um livro escrito por alguém que um dia se lembrou de escrever qualquer coisa. E não levamos a palavra de Deus a sério. Nós damos mais asas àquilo que alguém diz, alguém conceituado, alguém que é uma figura pública e diz, do que aquilo que a palavra de Deus diz. Então devemos ter esse cuidado, irmãos. Nós devemos ter o cuidado de que, o que é isso de nós não conseguirmos enfrentar, não conseguirmos fugir dos nossos desejos? Se Deus diz que tu podes fugir dos teus desejos, então faz-o. Então devemos o fazer. Quantos lares não são destruídos, e nós não estamos a falar dos jovens, quantos lares não são destruídos pelo desejo da sexualidade? Por muitos pais de família, casais, viverem agarrados ao desejo e à promiscuidade da pornografia. E destroem lares. O que é que vai ser desses filhos? Que lares é que estamos a construir? Então devemos fugir disso. O Senhor, muitas das vezes, porque eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz porque aquilo que o meu coração deseja, de facto, nem é nada de anormal. É só ser feliz. Então, eu largo a minha esposa, junto-me a outra e peço a benção do Senhor. O Senhor não destrói um lar para edificar outro. Isso não acontece. Isso não é vontade dele que seja assim. Mas é hoje o que se apregou aí. Então devemos ter esse cuidado, irmãos. Quem é que vencerá nesta batalha? Quem nós alimentarmos mais. Se nós alimentarmos a carne,
ela vai vencer sobre o espírito. Porque o Senhor não nos bate à porta todos os dias de manhã do nosso quarto e diz assim: olha, Nando, antes de saíres, ora. Antes de saíres, lê um bocadinho da minha palavra. O Senhor não vai fazer isso. O Senhor não fez. O Senhor aconselhou a este jovem e ele esperava que ele tomasse uma atitude. E ele não tomou. O Senhor obrigou a fazer aquilo que era correto? Não obrigou. O Senhor não nos vai obrigar a fazer aquilo que é correto. Assim como nós decidimos obedecer ao nosso Deus, decidimos amar o nosso Deus, também nós decidimos pecar. É simples. Agora, se nós alimentarmos mais o Espírito, se nós percebermos que o Senhor deu-nos armas poderosas que podemos enfrentar de facto esta vida, sim, Senhor, há tribulações, mas o Senhor está ao nosso lado. E nós vamos ter o Senhor do nosso lado. Assim como o Senhor esteve ao lado de Jó e foi o sustentando, porque ele passou e não foi fácil. Assim como esteve ao lado de Davi no início da vida dele, quando ele de facto sofria verdadeira tribulação. Assim como esteve ao lado da vida de José, foi vendido pelos irmãos, foi, sei lá o que é que aquele homem não sofreu. Não foi atribulado? Claro que foi atribulado. Mas ele escolheu a melhor parte. Ele decidiu não pecar contra o Senhor. Houve uma altura que ele foi tentado, irmãos, por uma mulher. E certamente seria uma mulher muito bem parecida. E ele foi tentado por ela. O que é que ele fez? Ele usou aquilo que o Senhor tinha dito. Ele fugiu do pecado. Ele fugiu. Ele podia ter dado asas à tentação. O Senhor dele nem estava lá. E a coisa ficava mesmo ali. Quantas vezes, irmãos, somos tentados, não é? E não está ninguém a ver. E o que é que a gente pensa? Ninguém vê. Tem o Senhor. E foi aquilo que José disse. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Porque ele punha Deus em primeiro lugar. Ele punha Deus acima dos desejos do seu coração. Irmãos, por muito que nos custe, nós devemos pôr e ouvir a voz do Senhor e não a voz do nosso coração. Ele é mais enganoso de todas as coisas, irmãos. E não se esqueçam que esta coisa de que eu mereço ser feliz porque eu isto e eu aquilo e eu, isto depois anula a pessoa do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Que o Senhor nos ajude, irmãos.